Olá, meu nome é Ingrid Wernick, sou advogada de empresas há mais de 27 anos e trago nesse canal dicas jurídicas de uma forma simplificada para você aplicar na sua empresa, no seu negócio e já diminuir riscos, né? E aumentar um ambiente propício para negócios, para crescimentos. E eu também trago outras coisinhas a mais para o nosso desenvolvimento pessoal. Hoje eu vou falar das horas extras, mas eu vou falar mais especificamente da compensação de horas, porque a compensação de horas pode ser uma bomba relógio de prejuízo financeiro na sua empresa. Há pouco tempo eu tive um cliente pequeno, 6 empregados, um negócio bem pequeno mesmo, e que tinha cartão de ponto, só que fazia uma compensação de horas que para ela não ter um prejuízo da ordem de R$500 mil, ela fez um acordo de R$230 mil. Gente, só por causa da compensação de horas, apesar de ter cartão eletrônico, de marcar cartão assinado, não ter o cartão britânico e tudo mais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O que acontece? Vou pegar a situação clássica, tá? Pessoa que trabalha 44 horas semanais. O que a lei diz? Que a jornada de trabalho pode ser até 44 horas semanais e a pessoa pode trabalhar 8 horas por dia com até 2 horas extras por dia. Existe tanto na CLT, há muito tempo atrás, uma disposição que diz o seguinte, que as horas extras feitas durante a semana podem ser compensadas num outro dia. Ou seja, você trabalha um pouco mais num dia e o outro dia você sai mais cedo, ou a compensação, dependendo da compensação, se for acumulada, pode até não vir trabalhar, compensando as horas que você fez a mais, sem que isso seja um pagamento por parte da empresa ao empregado, sem precisar das horas extras. Até aqui nós estamos juntos. A reforma trabalhista, ela previu a existência de banco de horas, onde essa compensação pode ser ainda maior, mais ou menos em 6 meses. Então, eu faço uma hora extra hoje, por exemplo, eu tenho para compensar, ou seja, descansar uma hora com uma hora até 6 meses. Depois disso, você tem que pagar, a empresa tem que pagar a hora como se fosse uma hora extra mesmo, 50%, mais os reflexos e tudo mais. Então, eu estou pegando o básico, gente. Essas são as regras gerais. Preste bem atenção. Na área trabalhista, sempre é necessário ver a convenção ou a existência de acordo coletivo, porque a convenção pode ampliar esse direito, pode ver um período maior de compensação, ou pode também prever outras regras de compensação, um período mais curto, ou ao invés de 1 hora extra trabalhada, 1 hora compensada, você teria 1h30 compensada. Existem várias coisas, várias tratativas a esse respeito. O importante é sempre dar uma olhada, tanto no acordo coletivo como na convenção coletiva. Bem, vamos lá aos problemas que isso acontece. Isso está na lei. O que acontece no universo trabalhista? Que às vezes a interpretação da lei cria uma posição dos tribunais, principalmente o Tribunal Superior, que no caso é o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que cria uma posição de julgamento em relação a isso e faz o seguinte, cria súmulas
que é súmulas? É como se o TST juntasse todos os ministros e falasse assim, olha, sobre esse tema, a gente vai decidir como, o que a gente acha que é certo ou o que a gente acha que é errado sobre esse tema. E aí eles escrevem isso, olha, a nossa súmula é isso, o nosso posicionamento é isso. Precisa o juiz decidir exatamente o que o TST está dizendo? Não. As súmulas do TST não são vinculantes. Esse é o nome que dá quando o juiz das outras instâncias, né? O primeiro juiz, o segundo juiz, etc. e tal, precisa seguir a posição do Tribunal Superior. Mas o que acontece na trabalhista? Não é vinculante, mas ninguém decide diferente a súmula. Então, acaba não sendo vinculante, mas acaba sim tendo uma posição, enfim, de seguirem a súmula. Então, mas não é. Sabe? Parece, mas não é. É mais ou menos essa regra. E tem a súmula 85 que diz o seguinte, que se as compensações forem contínuas, forem habituais às horas extras, o acordo de compensação não vale. Vou repetir. Se na sua empresa os empregados com hábito fazem horas extras e fazem a compensação, essa compensação não é considerada válida, ela pode ser anulada. E Kiko, Ingrid, o que tem isso a ver? Isso significa que todas as horas que foram compensadas, todas as horas extras que foram compensadas, terão que ser pagas. E aí a bomba relógio acontece. Então, sim, a lei permite que você faça compensação na sua empresa das horas. Mas se for habitual, essa compensação pode ser questionada no juízo e você tem aí que pagar tudo essas horas extras. Então é muito importante que se olhe para ver a quantidade de compensação de horas que você está fazendo, o jeito que você está fazendo essa compensação. O banco de horas, se você institui o banco de horas com as suas regras, né, individual, seguindo a convenção coletiva, ele já é mais amenizado nessa possibilidade de anular. Mas se a compensação for semanal, só com um acordo de compensação, o risco disso acontecer é enorme. Disso o quê? De ser anulado e você ter que pagar todas as horas extras. Imagina 5 anos de horas extras. Eu vou falar também uma outra coisa que eu vejo muito comum, onde essa bomba relógio, né, essa bomba de despesa financeira pode acontecer. A situação é o seguinte, tem muita gente que faz o seguinte, 44, o que faz? Né? Você trabalha 8 horas de segunda a sexta e trabalha 4 no sábado. Né? Geralmente essa é o clássico do clássico da jornada de trabalho, respeitando 44 e respeitando as 8 horas. O que acontece? A galera vai e pega, sabe essas 4 de sábado? Eu vou fazer com que ele compense. Então, 4 dias ele vai trabalhar não 8 horas, ele vai trabalhar 9 horas e aí ele não precisa vir trabalhar sábado. Aí tem vários problemas. Vamos começar esquartejando todos os problemas que podem acontecer nessa compensação? Bora! Número 1, você tem uma habitualidade, tá? Ele, durante todo o contrato dele, ele tá trabalhando 9 horas e tá compensando o sábado. Problema, lembra que a gente acabou de falar que a habitualidade pode anular essa compensação? Pode. O banco de horas seria uma solução? Sim, com uma menor margem de risco, mas não com uma posição plena e segura e total. Outra coisa que eu já vi com clientes meus. Tudo bem, ele trabalha essas 4 horas a mais, faz 4 dias, 9 horas, hora extra, para não trabalhar no sábado. Só que a empresa não abre no sábado. O
que mesmo se ele quisesse, ele não poderia trabalhar no sábado. Essa compensação é nula. Porque é a mesma coisa que você disser o seguinte, ele vai compensar as horas nas férias. Ele vai compensar as horas no feriado. Não, se ele não vai trabalhar, se não tem a possibilidade dele trabalhar na empresa, se a empresa não abre, se não tem como ele trabalhar, ele não está compensando nada. Porque ele já ia folgar, ele já não ia trabalhar no sábado. Consequentemente, ele não tem o que dar para vocês. Ele não tem nenhum ganho. Entendeu? Não há uma reveza, uma troca de, eu ia trabalhar sábado, como eu fiz horas extras, não vou trabalhar no sábado. Mas você nunca vai trabalhar no sábado, porque a empresa não possibilita isso, não tem a abertura. Então, esse também já leva à nulidade dessa compensação. Se ele não tem onde ficar, onde fazer o trabalho dele, ele não tem horas para compensar. E isso também entra na filosofia do banco de horas, tá? Então, o sábado não é compensação se o empregado não pode trabalhar. Imagina uma situação um pouco diferente, que tem lojas e tem um administrativo. As lojas abrem ao sábado. As lojas abrem sábado, domingo ou só o sábado. E o administrativo geralmente não trabalha no final de semana. Vamos entender essa situação hipotética. Aí sim, como tem a possibilidade do empregado que está no administrativo ir no sábado trabalhar e tem um porquê dele trabalhar, dele fazer alguma coisa, uma assistência às lojas, por exemplo, no nosso exemplo aqui, aí sim poderia pensar nesse sábado como compensação. Beleza? Mas se ele não vai trabalhar, a empresa fecha, não é compensação. Entendeu? Então, todas essas horas que você supostamente acha que o seu empregado compensou trabalhando no sábado, só que o sábado a empresa nem funciona, ele não precisaria, não pode, não consegue trabalhar, essas compensações são todas nulas. Isso significa o quê? Que durante 5 anos de trabalho, a partir do momento que ele entra com a reclamação trabalhista, o seu empregado pode cobrar tudo isso como horas extras. Então, imagina a bomba que é. São 4 horas extras por semana. Se você fizer olha, ele trabalha 9 horas de segunda a quinta e compensa o sábado, só que essa compensação é nula. Imagina isso, 5 anos. Foi o caso do meu cliente que eu acabei de contar no começo do vídeo, uma bomba aí de 500 mil reais para pagar, e não era um cargo de gerência não, gente, é um cargo de recepção. Então, a bomba é muito grande, porque tem reflexo no descanso semanal remunerado, no FGTS, no 13º, nas férias, isso propaga tudo, reflete em tudo as horas extras. Outro problema, vamos supor o seguinte, tá? A empresa abre aos sábados, tem como abrir os sábados, tem a possibilidade dele trabalhar, beleza, eu tenho aí tudo fofinho, tudo bonitinho. Só que o que acontece? Falta gestão dessa compensação. Vou te explicar, tá? Ele tá lá, ele sempre trabalha 9 horas de segunda a quinta, o seu empregado, para não trabalhar no sábado. Sexta-feira ele faz 8 horas, fechou, sábado ele não trabalha, sendo que ele poderia, mas não trabalha. Ok. Aí tem um feriado na terça. Na terça tem um feriado, beleza. Ele fez horas extras? Não, ele não fez horas extras. Poderia jogar essas horas extras na segunda? Na sexta-feira? Poderia, se você está fazendo a compensação no sábado. Ou é feriado no sábado. Se é feriado no sábado, aquelas 4 horas não foram compensadas. Porque é feriado, não se faz compensação em dia de feriado. Outra situação. Ele trabalhou de segunda a quinta, 9 horas, ele fez horas extras e veio trabalhar no sábado porque ele tem um enorme projeto em andamento. Percebe que ele fez, na verdade, na semana,
4 horas extras que não foram compensadas, e essas horas extras foram para onde? Não vai ser pagas, ou não vão ter uma compensação num dia especial, fazer ele sair, sei lá, na próxima sexta-feira, mais cedo, para compensar essas horas. Percebe que quando você tem essas compensações, você precisa que o seu departamento pessoal tenha essa logística, perceba e informe ao empregado que se ele vai trabalhar no sábado, ele está com horas a mais, isso tem que ser jogado em algum lugar, ou na compensação, ou no pagamento. Se tem um feriado, ele tem 1 hora aí de crédito que de repente ele vai trabalhar na sexta-feira. Precisa ter essa gestão. Então, a compensação não é assim tão óbvia. Não é só o que está escrito na lei dizendo, eu posso compensar, estou fazendo a compensação e beleza, estou feliz da vida fazendo isso. Não, você pode estar sim criando uma bomba relógio financeiro na sua empresa. Porque se toda essa compensação for desfeita, for considerada nula, você vai ter que pagar muita hora extra, e essa é uma bomba financeira bastante cara, é um custo financeiro. Então, não é só seguir a lei, aí precisa encaixar a lei e a jurisprudência, ou seja, a forma como os juízes decidem sobre isso. Espero que essa dica tenha te alertado, te leve a dar uma olhada melhor em relação a isso, para que você realmente não tenha uma surpresa extremamente desagradável. Gente, o clássico do clássico, né? Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber semanalmente conteúdo relevante para o seu negócio. Até o próximo vídeo.